Se você tiver a Bíblia, nós vamos ler do texto de Lucas. Temos, nesse mês, seguido uma série de reflexões nos cânticos de Natal, no Evangelho de Lucas. Nós falamos sobre o Benedictus, nós falamos sobre o Magnificat, e hoje nós vamos falar sobre o Cântico de Simeão, ou Simeão, melhor, o Cântico de Simeão, e ele se encontra em Lucas, capítulo 2. Eu quero ler o contexto inteiro, e não apenas os versículos em que o canto se encontra, mas todo o contexto. Então, vai ser do versículo 25 até o versículo 35 de Lucas 2. E eu estarei lendo aqui na Almeida século 21, a maioria de vocês, acredito que estarão lendo da NVI, as diferenças são bem pequenas. Diz assim: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Ele era justo e temente ao Senhor, e esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E o Espírito Santo lhe havia revelado que ele não morreria antes de ver o Cristo da parte do Senhor. Assim, movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais levaram o menino Jesus para fazer por ele conforme ordena a lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Senhor, agora podes deixar ir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Pois os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação dos gentios e para a glória do teu povo Israel. E o pai e a mãe do menino se admiravam das coisas ditas sobre ele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: este menino está posto para a queda e para a elevação de muitos em Israel, e como um sinal de contradição. Assim, os pensamentos de muitos corações serão conhecidos. Quanto a ti, uma espada atravessará a tua alma. Vamos orar. Senhor, essa é a tua palavra, nos colocamos diante dela nessa manhã, pedimos que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos instrua, que o Senhor nos inspire, que o Senhor nos consola. Queremos receber da tua parte nessa manhã, por meio da tua palavra e do teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Esses cânticos que todos temos visto estão relacionados, evidentemente, a essa época do ano e ao nascimento de Jesus, ao Natal. Essa é uma época em que as pessoas se reúnem em torno desse tema na maior parte do mundo, e nós vivemos num país de tradição cristã e nós celebramos isso a cada ano. Para muitas pessoas, eu me incluo entre elas, principalmente durante muitos anos da minha vida, essa não era uma época de alegria, muito embora a gente tenha aqui anunciando a alegria. Durante muitos anos, eu confesso, a minha vida, a época do Natal, o final do ano, era uma época de nostalgia, uma época de tristeza, muitas vezes, marcada por sentimentos bem ambíguos. Se, de certa forma, eu tinha esperança de conseguir receber aquele presente do Papai Noel, que eu já sabia que não havia, que era o meu pai mesmo, que iria comprá-lo em algum lugar, e à medida em que eu fui crescendo, isso ficou mais claro, porque meu pai me levava junto com ele para comprar o presente, então não havia dúvidas de que o Papai Noel era, na verdade, o seu José. E, no entanto, era uma época estranha, eu não sabia explicar esse sentimento ambíguo de tristeza no meio da felicidade pelo presente e de ver os amigos. Havia uma tristeza no meu coração. Eu sei que muita gente sente a mesma coisa, tem várias pessoas que falam para mim que não gostam no final do ano, que não gostam do Natal, e é uma tristeza.
E principalmente porque no meio dessas celebrações e comemorações, todos nós temos na nossa vida marcas de tristeza. A gente vive num mundo caído, a gente vive num mundo onde o mal está presente, a gente vive num mundo de sofrimento. E enquanto celebramos certas coisas, muitas vezes nos entristecemos porque pessoas importantes para nós não estarão lá para celebrar. Pessoas que marcaram a nossa vida, pessoas que fazem parte da nossa história, já se foram de alguma forma, e isso então torna essa época do ano uma época ambígua. É interessante que na história do Natal que a gente lê aqui em Lucas, de certa forma a gente vê essa ambiguidade. No próprio texto que nós lemos aqui, nesse texto e nas palavras desse homem justo e piedoso que foi ao templo aquele dia e que pegou o menino nos braços e que se alegrou com o nascimento dele. Nós encontramos nessa história, nos seus cânticos e posteriormente nas palavras que ele dirige aos pais e principalmente à mãe daquele menino, nós encontramos esse misto de alegria e tristeza. Essa é a mensagem do Natal. E se hoje eu falar alguma coisa aqui que pareça inadequado para você, que veio aqui talvez esperando ouvir apenas sobre alegria, uma mensagem para cima, de esperança e de triunfo, eu quero que você se lembre disso. Essa é a mensagem do Natal. Esse canto, o Nunc Dimittis, em latim, o Cântico de Simeão, ele nos apresenta alguns aspectos de Jesus que eu quero salientar aqui. Ele nos fala, mais uma vez, assim como os outros cânticos, de que o Natal, ou o nascimento de Jesus, é cumprimento da promessa divina. Um Deus de aliança e um Deus fiel. Ele nos fala que o Natal é uma mensagem de salvação, e é uma mensagem de salvação, de boas notícias de salvação para todos os povos. E ele fala sobre a necessidade de estarmos preparados. Primeiro eu quero fazer uma nota. Diz aqui no texto que nós lemos que, cumpridos os dias de acordo com a lei, José e Maria foram ao templo. Eles foram apresentar o menino, eles foram cumprir com aquilo que a lei dizia acerca dos nascidos, dos recém-nascidos. E eles levaram, diz o texto, que eles levaram lá, versículo 24, que eles levaram de acordo com a lei, eles levaram a oferta estabelecida na lei. E essa oferta, no versículo 24, diz que eram 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Não diz exatamente se eles levaram 2 rolinhas ou 2 pombinhos, diz que a oferta que era necessária eram 2 rolinhas e 2 pombinhos. Por que é importante isso nessa manhã? Porque diz aqui no texto que eles eram pobres. José e Maria. E o menino Jesus. Está falando de uma família pobre. E isso para mim é extraordinário. É extraordinário porque quando Deus decide vir ao mundo para fazer a reviravolta que Ele veio fazer, Ele não vem com os poderosos. Ele vem numa família pobre. Na semana passada nós falamos sobre isso aqui, sobre a questão da humildade, e eu fiz questão de salientar algo importantíssimo. Humildade não diz respeito à condição social, mas sim a uma condição do coração. A pobres orgulhosos e ricos humildes. Muito importante isso. Humildade não é condição social, é condição do coração, é uma atitude do coração. Jesus veio para todos, o texto é claro, para todos, Ele é a salvação dos povos. Isso pressupõe de todas as pessoas, ricos e pobres. Não haviam só pobres no mundo, haviam ricos também. Ele é a salvação de todos. Deus acolhe ricos e pobres.
A gente encontra isso nos evangelhos também. Jesus não é exclusivo, e o seu ministério não é exclusivo de pessoas pobres. Em alguns momentos, claramente, ele está ministrando e acolhendo pessoas com posses, pessoas ricas. Ricos e pobres igualmente precisam de salvação. Essa é a essência. Tanto o rico quanto o pobre igualmente precisa do Salvador. Por isso ele vem para ricos e pobres, porque a necessidade de ambos é igual. Muito embora, às vezes, alguns não sintam ou não pareça que a necessidade seja igual. É possível que no meio das riquezas, e a ilusão das riquezas, e Jesus falou sobre isso, falou sobre as riquezas como portadoras de um determinado risco para a espiritualidade, em uma de suas parábolas. Ele disse assim, da semente que cai, e a ilusão das riquezas pode se tornar um risco para que essa semente produza frutos. Então, às vezes, as riquezas podem serem sedutoras e podem roubar das pessoas essa percepção de que elas necessitam de salvação tanto quanto os pobres. Isso é uma coisa que a gente vê no mundo hoje em dia, é que muitas pessoas acabam caindo nessa cilada. E boa parte daquilo que a gente chama do mundo desenvolvido, onde pessoas têm a sensação de que elas não precisam de nada, muitas vezes elas acabam sendo seduzidas mais rapidamente a um processo de secularização, que simplesmente é deixar Deus à margem da vida, achar que você não precisa de Deus. Mas a mensagem clara, e a mensagem clara das Escrituras do Natal é que tanto ricos quanto pobres precisam de Jesus e precisam de salvação. E Deus vem igualmente para ricos e pobres. Mas eu gostaria de salientar um ponto importante aqui, que para mim se encontra nessa mensagem, que se encontra na mensagem do Natal e que se encontra nas Escrituras, e do qual eu espero que a gente não se esqueça. Muito embora ricos e pobres são iguais diante de Deus, muito embora ricos e pobres precisam de salvação, há uma mensagem clara nas Escrituras, tão clara que é quase que impossível ignorá-la. E essa mensagem é a seguinte: o coração de Deus se inclina para o pobre. Isso é claro. É impossível ignorar isso nas Escrituras. Deus tem um coração voltado para o pobre. Talvez porque o pobre não tem mais ninguém. Talvez porque seja tão claro nas Escrituras que o pobre, por muitos aspectos, é desprezado, é abandonado e se sinta muitas vezes abandonado, desprezado, sem poder, sem ninguém que interceda ao seu favor. Quando a gente olha temas de justiça no nosso mundo hoje, a gente claramente vê que pessoas que têm posses e que têm poder econômico, muitas vezes podem subverter a justiça, muitas vezes podem acabar usando de meios que estão ao seu dispor, que os pobres não têm. Essa semana eu estava conversando sobre isso, em uma pequena conversa aqui, e eu me lembrei que dos quase 5 anos em que eu frequentei um presídio, juntamente com o meu amigo Francisco, o Frank, que muitos de vocês conhecem, eu me lembrei que, e estava dizendo a essa pessoa, a maior parte daqueles homens que estavam presos lá, não tinham passado sequer por aquilo que a gente chama de primeira instância, não tinham sequer sido condenados, estavam lá recolhidos, sem direito a um advogado, sem saber quanto tempo ficariam ali, sem nada, estavam lá. Este era um bom presídio. Eu estou falando de um presídio exemplar, eu não estou falando dos piores que tem nesse país. Então, eu quero dizer o seguinte, é muito claro, quando a gente olha, que a condição do pobre no mundo hoje, a condição do pobre no mundo antigo, é a mesma. É de alguém que está desamparado, ou que se sente desamparado. É de alguém que sente que a justiça não está sendo feita a seu favor. É de alguém que sente que não tem poder. E aí a gente encontra essa mensagem das Escrituras, que é clara. Um Deus que, sim, é Deus dos ricos e dos pobres, tem um coração voltado para o pobre.
Para aqueles que sentem que não tem ninguém ao seu favor, esse Deus deixa claro: eu estou com vocês. E a mensagem do Natal deixa-nos isso muito clara. Um Deus que vem a esse mundo para salvar, para transformar, para redimir, ele vem numa família pobre. E os seus pais levam essa oferta, então, a oferta de uma família pobre. Essa é a oferta que eles levam lá para apresentar o menino. Essa é a oferta para o sacrifício de uma família pobre, uma família que não tinha posses. Que a gente se lembre disso, meus irmãos. Que nesse mundo, em nossa jornada, e alguns de nós talvez temos sido abençoados por Deus com mais privilégios e mais recursos do que outros. Nessa igreja aqui nós não pregamos uma teologia da prosperidade, mas nós cremos que Deus, de fato, abençoa certas pessoas com mais recursos do que outras. Não sabemos como e não sabemos o porquê. Essa é a verdade. Os provérbios de Agur dizem assim: Senhor, não me dê mais do que eu possa ter. Talvez você se lembre desses provérbios. Ele diz assim: olha, não me dê tanto que eu venha se esquecer do Senhor, e não me dê tão pouco que eu venha a blasfemar o Senhor. De qualquer maneira, a verdade é, eu não sei o porquê algumas pessoas recebem mais de Deus do que outras pessoas. Esse é um mistério para mim. As próprias parábolas de Jesus acerca dos talentos nos mostram isso, que ele dá de maneiras diferentes para pessoas diferentes. Eu só sei do seguinte: é muito claro que aqueles que receberam mais a parte de Deus têm uma responsabilidade maior. Isso é muito claro. Aqueles que foram mais abençoados terão uma responsabilidade maior no uso e na disposição desses recursos. E é isso, essa é a nossa mensagem aqui na igreja. Mas que nunca nos esqueçamos desse favor especial, dessa inclinação especial de Deus para com os pobres. E que em nossa comunidade, e que em nossos ministérios, e que no decorrer da vida, que os nossos corações sejam voltados e estejam em sintonia com o coração de Deus. Você não precisa viver tanto tempo para saber que muitas das pessoas que não têm recursos nenhum nessa vida, muitas delas abandonadas, nessa época do ano mesmo, tanta gente morando na rua, tanta gente em profunda miséria nessa grande cidade, em outras partes do mundo, é muito fácil para elas se sentirem um lixo, é muito fácil para elas se tornarem gente invisível. Que como igreja, que como povo de Deus, que a gente possa trabalhar para que elas não sintam-se invisíveis e um lixo, mas para que elas saibam que o Natal é a mensagem de um Deus que se importa, um Deus que ama, um Deus que veio para elas também. Que o Natal não deve ser apenas uma mensagem celebrada, comemorada, alguma coisa em meio às festas, em meio ao luxo, em meio à troca de presentes e todas essas coisas. Eu não estou negando isso, dizendo que não possamos fazer essas coisas, mas que o Natal, na sua essência, possa ser a mensagem de um Deus que se importa. E que um Deus que se importa com aqueles que ninguém se importa. De um Deus que ama aqueles que se sentem não amados, esquecidos e desamparados, onde quer que eles se encontrem. E essa é a mensagem que a gente encontra aqui. E essa é uma promessa divina, como eu disse. Simeão, ele começa falando, e ele fala no seu cântico aqui, desse Deus que não só fez uma promessa a ele, nota, Deus fez uma promessa a ele de que ele não morreria, enquanto os seus olhos não vissem a salvação de Deus. E esse homem, então, viveu aguardando esse momento. E orientado pelo Espírito Santo, ele vai um dia naquele templo e ele tem um encontro com aquilo que Deus havia prometido a ele. Mas essa promessa não era só para ele. E essa promessa, muito embora aqui ele se refira, seja específica para esse instante, essa promessa de salvação é a promessa de salvação que permeia a narrativa da Bíblia, o drama das Escrituras. Deus prometeu que enviaria a salvação ao mundo. Deus prometeu que entraria na história humana. Deus prometeu que iria mudar o rumo da história humana. Deus prometeu que iria subverter a história. A gente falou sobre isso nos dois outros cânticos, e esse tema da subversão, ele se encontra aqui também, principalmente quando ele diz para Maria, ele diz assim: o menino está posto para a queda
e para a elevação de muitos. Ele vai ser um sinal de contradição. Deus vem a esse mundo e ele transforma as coisas, ele muda, ele derruba os poderosos no Cântico de Maria e ele eleva os humildes. Essa é a mensagem, essa é a promessa de Deus. Isso não se cumpriu em sua plenitude com o nascimento de Jesus. Isso começou com o nascimento de Jesus, e isso vai se concretizar com a segunda vinda, ou segundo advento de Jesus. Nós vivemos num mundo ainda onde poderosos e injustos ainda parecem estar no poder, assim como Herodes e César pareciam estar no poder do mundo naquela época, ou no poder de certa parte do mundo naquela época, no caso de Herodes. Mas o menino nasceu para subverter isso. O menino nasceu para mostrar que quem está no comando, quem está no controle, quem está no trono é o Senhor Deus. E Ele é um Deus de justiça. E Ele vai colocar ordem nessa bagunça toda, e Ele vai estabelecer justiça no mundo, na plenitude do seu reino. Então essa é a promessa divina. Natal é uma promessa. Isso nos garante o seguinte: o Deus da Bíblia é um Deus que fala, um Deus que promete, um Deus que cumpre. E se a gente lê nas Escrituras alguma coisa que parece que Deus não cumpriu ainda, você pode ter certeza, assim como essas coisas se cumpriram, as demais também se cumprirão. Pensa bem, passaram-se não só anos, mas séculos para que algumas dessas promessas se cumprissem. Muitas pessoas morreram e não viram o cumprimento dela. Hebreus 11 nos fala disso. Diz que essas pessoas viram de longe, elas viveram esperando essas promessas se cumprirem, e elas foram para a sepultura sem verem o cumprimento das promessas. Da mesma maneira, meus queridos, muitos de nós olhamos para algumas promessas das Escrituras que nós antecipamos e desejamos que elas sejam cumpridas. Pode ser que você e eu não vejamos o cumprimento, isso não significa que elas não se cumprirão, porque o que Deus promete, Deus cumpre. Essa é a fidelidade de Deus. A outra coisa é que essas promessas dizem respeito à boa notícia de salvação para todos os povos. Nota, Deus é um Deus criador de toda a terra, de todo o mundo. Os salmos dizem isso: do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Deus é Senhor de todos. Deus é o Senhor de toda a terra e de todos os povos. E aí Ele envia Jesus como Salvador. Esse é o significado no nome de Jesus. O Senhor salva, ou o Senhor dá a salvação, ou a salvação é do Senhor. Esse é o nome dEle, e é salvação para todos os povos, para todas as pessoas. É salvação dos seus pecados, é salvação da sua condição, como fruto, como consequência do pecado, não só dos seus, mas dos pecados do mundo. É importante isso a gente lembrar. Existem os pecados pessoais, e nós sofremos muitas vezes as consequências dos nossos pecados, das nossas más escolhas, dos nossos descaminhos e desvios, e nós sofremos as consequências disso. Muitas vezes, no entanto, a gente está sofrendo as consequências dos pecados de outros. Foram outros que pecaram e nós estamos sofrendo as consequências. Ele vem para ser salvação de todos, e toda forma de pecado, não só dos nossos, mas de todos os pecados. Ele vem para trazer ordem, como eu disse, nesse caos causado pelo pecado. Então, essas são boas notícias. Deus não esqueceu o mundo. Deus não deixou o mundo à sua própria sorte. Deus não se esqueceu do mundo. Deus não se esqueceu dos homens. Deus prometeu e Deus cumpriu. Ele enviou o Salvador ao mundo, cumprindo a sua promessa para ser Salvador, para salvar os homens dos seus pecados. Por último, é o tom triste dessa mensagem ambígua, de alegria, de salvação, de alegria de um Deus que se lembra dos pobres e dos oprimidos e daqueles que se sentem esquecidos, de um Deus que vem ao seu encontro para salvar, mas da tonalidade triste da mensagem. E qual é essa tonalidade? Ela está no título latim desse cântico, Nunc dimittis, que são as primeiras palavras em latim do texto que são traduzidas por despede agora. Simeão era um homem velho.
Ele aguardou durante anos essa promessa se cumprir. Ele vai ao templo, ele pega o menino nos braços, e as suas primeiras palavras são: Nunc dimittis, despede agora. Agora eu estou pronto para partir. Agora eu estou pronto para morrer. Agora eu estou pronto para ir. E a minha pergunta, e a tonalidade triste desse dia, desse momento, dessa época, a minha pergunta para você é: você está pronto para ir? Se Deus te chamasse agora, você estaria pronto? Você poderia dizer como Simeão: despede agora, porque meus olhos já viram a tua salvação? Eu quero dizer para você, é para você, para mim, para todos nós, para todo mundo, nós só estamos prontos para ir. Nós só podemos dizer como Simeão: Nunc dimittis. Só podemos dizê-lo se nós tivermos visto o Salvador. Se nós tivermos visto que aquele bebê que nasceu não era apenas um bebê. Se nós entendermos que Jesus não é apenas uma criança que nasceu, não é apenas um bom mestre da moral, não é apenas um sábio, que Jesus é o Salvador. Se nós tivermos visto Jesus com os olhos daqueles que entendem que Ele nasceu nesse mundo por causa dos nossos pecados, e que a nossa única esperança de termos paz com Deus, sermos reconciliados com Deus, termos vida eterna, é por meio de Jesus. A menos que a gente entenda isso, a menos que a gente entenda essa mensagem, essas boas notícias de salvação, a menos que a gente entregue a nossa confiança a esse Deus por meio de Jesus, nenhum de nós aqui está pronto para dizer as palavras de Simeão: Nunc dimittis. É essencial, então, que nessa época do ano, quando as nossas atenções voltam-se para a mensagem de Natal, que a gente pare e pense: estamos prontos? Podemos ir? Evidentemente que ninguém quer ir. Tem uma canção de blues que diz assim: todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. E esta é a verdade. Todo mundo quer ir para o céu, ninguém quer morrer. Eu não quero, você também não. Ninguém quer. Mas o fato é, a morte está presente no mundo. Esse ano nós tivemos que lidar com pessoas queridas de nossa comunidade. E talvez não só na nossa comunidade, mas talvez você tenha lidado com pessoas queridas na sua família ou amigos. Pessoas que a gente nunca espera, que a gente nunca imagina. A gente parece que vai viver para sempre junto com essas pessoas. E queremos, mas às vezes a morte nos surpreende. A dor, a separação. É essencial que cada um de nós tenha paz em nosso coração para dizer como Simeão: Nunc dimittis, despede agora. E nós não teremos paz para isso, nós não teremos condições de fazer isso sem Cristo. Portanto, como é que está você e Jesus? Como é que está a sua vida com Jesus? Como é que está o seu relacionamento com Jesus? Ele é o seu Senhor e seu Salvador? Você vive para Ele? Você reconhece a sua total dependência e necessidade dEle? Se você não fez isso ainda, se você está incerto acerca dessas coisas, eu quero tomar essa oportunidade para dizer a você: você precisa fazer paz com Deus, por meio de Cristo. Isso depende do seu coração. Você hoje aqui nesse lugar, talvez dizer e se colocar na condição de pobre, dessa vez o pobre de espírito. Jesus diz: bem-aventurados os pobres de espírito, deles é o reino dos céus. Eu convido você a olhar para o seu coração. Se você não fez isso ainda, você reconhecer a sua pobreza espiritual. Nenhum dinheiro dessa vida é suficiente para você ganhar paz com Deus e salvação.
mas uma atitude do coração, da pobreza espiritual, de reconhecer: Deus, eu não tenho aquilo que eu preciso. E eu preciso de Jesus, eu preciso dessa paz, e eu preciso dessa segurança. Eu disse para vocês, ninguém quer morrer, nem eu, mas eu tenho uma certeza, que não vem de mim, mas do Espírito Santo de Deus, e é atestada pela palavra de Deus. Se eu cair morto aqui agora, eu tenho uma certeza que eu estarei diante de Deus. Essa certeza me dá uma paz que excede o entendimento. Não significa, novamente, que muitas vezes eu não sinto ansiedade. Eu sou ser humano, como qualquer outra pessoa. Mas isso é mais forte do que qualquer outra coisa em minha vida. É isso que Deus oferece para você. Se você não tem, eu quero convidar você hoje a estabelecer esse relacionamento e essa paz com Deus. A reconhecer Jesus, quem Ele é. O Filho que nasceu, o menino que nos foi dado, é o Salvador do mundo. É o seu Salvador, é o meu Salvador. E tudo o que Ele requer é um coração voltado para Ele. Um coração que reconhece a sua pobreza espiritual e que recebe esse Deus que vem para os pobres.